Questão 17. Determine se f é par, ímpar ou nenhum dos dois. Né? Determinar se a função é par, ímpar ou nenhum dos dois. Vamos relembrar aqui esses conceitos? Quando uma função é par, quando o f de menos x for igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função f. Essa aqui é a definição de função par. Uma função é par quando satisfaz essa condição. E uma função ímpar, quando satisfaz essa condição aqui, ó, f de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. O que a gente observa? Quando f é par, elementos opostos do domínio, tá vendo aqui, ó, o menos x e o x são elementos opostos do domínio. Eles têm a mesma imagem. Ó, o f de menos x é igual a f de x. Agora, quando a função é ímpar, o menos x e o x têm imagens opostas. O f de menos x é menos f de x. Essa é a ideia. Então, se a função é par, né, elementos opostos do domínio têm a mesma imagem, e se f é ímpar, elementos opostos do domínio têm imagens opostas. O que fazer para verificar se essas funções são par, ímpar ou nem par nem ímpar? É calcular o f de x. Melhor dizendo, é calcular o f de menos x. Calcule o f de menos x e compare com o f de x. Então, devagarzinho para a gente entender. Vou fazer aqui o primeiro item A. Ó, a função é f de x igual a 2x elevado a 5 menos 3x ao quadrado mais 2. Devo calcular o f de menos x. O que fazer para calcular o f de menos x? Onde tem x, coloca menos x. Então, fica 2 vezes menos x elevado a 5 menos 3 vezes menos x ao quadrado mais 2. Um pouco mais. Menos x elevado a 5 vai ficar negativo mesmo, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, isso aqui vai dar um resultado negativo. Ainda quando você multiplicar por 2, vai ficar menos 2x elevado a 5. Menos 2x elevado a 5. Um pouco mais. Nada de fazer o sinal aqui primeiro. Primeira potência, hein, pessoal? Ó, menos x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado. Então, aqui você obtém menos 3x ao quadrado. E, por fim, mais 2. Pronto. Esse é o f de menos x. F de menos x. Agora, vamos comparar o f de menos x com o f de x? Compare essa expressão com essa. São iguais? Não. Então, significa que essa função não é par. Uma é oposta da outra, ou seja, essa aqui é essa aqui exatamente com o sinal trocado? Também não, porque aqui o sinal é mais 2, aqui também é mais 2. Até aqui para as primeiras, nem as primeiras parcelas aqui, né? Então, isso aqui não é uma função par, porque essa expressão não é igual a essa. Também não é uma função ímpar, porque essa expressão não é o oposto desta. Tudo bem? Então, isso aqui é nenhuma das duas. Item B, mesma linha de raciocínio. A gente calcula o f de menos x. Vamos lá. F de menos x vai ser igual a menos x elevado a 3 menos x elevado a 7. Estou olhando para cá, substituindo o x por menos x. O menos x elevado ao cubo, isso vai dar menos x ao cubo, né? Menos x ao cubo. Esse menos aqui, como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Aqui não faça a regra de sinal, faça a primeira potência, tá? Ó, menos x elevado a 7 vai dar negativo, né? Isso aqui vai dar negativo. Como tem esse menos aqui do lado de fora, vai ficar positivo. Então, mais x elevado a 7. Vamos comparar agora as duas expressões? O f de x com o f de menos x? Compare as duas, ó. F de x com f de menos x. São iguais? Não. Então, a função não é par. São opostas essas duas expressões? São, né? Aqui a gente tem, ó, mais x ao cubo menos x a 7. Aqui eu tenho menos x ao cubo mais x a... Uma é o oposto da outra. Então, o que é isso aqui? É o menos f de x. Opa! Então, o que a gente concluiu? Que o f de menos x é menos f de x. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que a função é ímpar. Esse aqui significa f ímpar. Continuando, item C, mesma linha de raciocínio. Devemos calcular o f de menos x. Vamos lá, f de menos x é igual a e elevado a menos, aqui tem x, você coloca menos x ao quadrado. O que vai dar isso? Ó, primeiro você resolve a potência, não vai fazer regra de sinal aqui não. Primeira potência. Então vai ficar e elevado a menos,
esse menos x ao quadrado, como o expoente é par, o resultado aqui vai ficar mais x ao quadrado. Então isso com esse menos do lado de fora, então fica menos x ao quadrado. Tá? Devagarzinho para você entender, ó. Aqui o parênteses fica x ao quadrado, porque a base é negativa, elevado a expoente par, você pode trocar o sinal aqui na base sem problema nenhum. Como tem esse menos aqui na frente, vai ficar o menos x ao quadrado. Muito bem, vamos comparar as duas expressões. Aqui está o f de menos x e aqui está o f de x. São exatamente iguais as duas expressões. Então, o f de menos x é igual a f de x. E se isso acontece, a função é par. Isso significa f é par. E o item D, a gente vai calcular novamente o f de menos x aqui. F de menos x. O que vai ser isso? 1 mais seno de menos x. 1 mais seno de menos x. Aí eu não sei se você lembra aí da revisão, na parte de revisão, os testes de verificação. Número 3, nós discutimos lá, eu mostrei para vocês que a função seno é uma função ímpar. Significa então que o seno de menos x é menos seno de x. Esse menos pode vir para lá de fora. Diferente do cosseno. O cosseno é par. O cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Tá? Então aqui a gente pode escrever assim, ó, 1 menos seno de x. Muito bem, vamos comparar. Aqui está o f de menos x, aqui está o f de x. São iguais? Não. Um é o oposto do outro? Também não, porque aqui é 1 mais seno de x, aqui é 1 menos seno de x. Então, essa função aqui não é nem par nem ímpar, não é nenhum dos dois.